Sr. Presidente, muito obrigado. As minhas saudações ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado. Eu deveria começar por referir o que diz respeito ao seu antecessor e depois referir-me e colocaria questões relativamente a si, Sr. Ministro. A si e à atuação que é legítimo esperar da sua parte perante a situação que está criada. Bom, eu diria que relativamente ao sistema remuneratório que foi aprovado em 2009 para vigorar a partir de janeiro de 2010, eu diria que esses diplomas são, de certa forma, sequelas da famosa lei de instalações e equipamentos das forças de segurança. Neste sentido, obedece um pouco à mesma estratégia política. Nós lembramos que em 2005, na altura, o ministro António Costa apareceu com uma ideia justíssima, que era de haver uma lei de programação de investimentos em instalações e equipamentos das forças de segurança, e então consagrou na lei um investimento de 400 milhões de euros até 2012, e depois, enfim, pintou o cenário de como é que isso ia ser obtido. Não é? Era com a venda de instalações, não sei quantos milhões. Com a não incorporação de agentes durante X anos, mais não sei quantos milhões. Com a passagem de funcionários de outros serviços da função pública para prestar funções administrativas nas forças de segurança, poupava mais não sei quantos milhões. Bem, o que é que se verificou? É que nenhum desses pressupostos se cumpriu e depois isso fez com que, passados uns anos, tenha vindo aqui o ministro Rui Pereira dizer, bem, como o cumprimento da lei assentava em pressupostos, os pressupostos não se cumpriram, a lei também não se cumpre. Bom, e, portanto, os 400 milhões ficaram no tinteiro até hoje. E eu acho que este sistema remuneratório, segundo o senhor ministro aqui nos descreveu, o cenário que se destinava a efetivar o seu cumprimento, que não era até agora do nosso conhecimento, por isso é que eu digo que é uma sequela, não é? Ou seja, estabeleceu-se legalmente um sistema remuneratório que depois não tinha, cujos pressupostos, não é, o Governo não cumpriu, enfim, e eu não digo que já não tinha intenções de cumprir, porque isso era um processo de intenções, mas não, manifestamente não criou as condições financeiras para a aplicação para a concretização dessa tal neutralidade orçamental. Bom, o Sr. Ministro atribui isso ao momento pré-eleitoral que se vivia, que é facilmente confirmável, até pelas afirmações do Ministro da Administração Interna da altura, que acabou aqui de nos referir, mas depois também referiu aí um pedido de esclarecimento que terá sido feito por parte da Casa Civil, que foi feito, não ponho em dúvida, claro, por parte da Casa Civil da Presidência do Presidente da República, mas, enfim, os esclarecimentos não tenham sido convincentes, mas isso não impediu a promulgação do diploma e dos diplomas relativos à PSP e à GNR e a sua entrada em vigor. Bom, talvez, digo eu, porque o ciclo eleitoral, porque passámos, não foi apenas de eleições legislativas, foi também de eleições presidenciais, e porventura, em matéria de votos, juntou-se a fome com a vontade de comer, como costuma dizer o nosso povo. E, portanto, o diploma foi promulgado e entrou tranquilamente em vigor. Bom, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que logo em 2010 surgiram problemas graves com a aplicação deste sistema monetário. Eu tenho aqui notícias precisamente de 20 de maio de 2010, do Público e do Diário de Notícias, que dão conta do seguinte. Diz o Público, titula o Público, PSP gradua oficiais e esquece os agentes. Na GNR, um quarto da verba vai para 64 oficiais. E em subtítulo, o quadro da GNR aumenta o número de oficiais e diminui guardas. Portanto, a GNR estava a diminuir, a encolher na base e a aumentar no topo. Na PSP, agentes e chefes esperam há 5 anos por promoções, mas 206 oficiais estão a ser graduados e aumentados. No mesmo dia 20 de maio, o Diário de Notícias titula Finanças travam promoções à PSP e em subtítulo os polícias estão indignados, enquanto oficiais passaram a receber mais, os agentes vão ficar sem aumentos. E, portanto, houve aqui
isto é de maio de 2010, e, portanto, já nesta altura se notava que havia uma aplicação do novo sistema retributivo que estava a ser manifestamente desigual e em que os polícias na base estavam a ser preteridos, não é? A lei não lhes estava a ser aplicada, mas, porém, a níveis superiores estava a ser. O que estava a causar um natural descontentamento na maioria dos profissionais das forças de segurança, destas duas forças de segurança. Bom, a situação a que se chegou, que o Sr. Ministro nos veio aqui dar conta, é de uma situação que é explosiva nas forças de segurança, em termos do descontentamento criado. Porquê? Porque houve pessoas que foram promovidas e os anteriores não foram reposicionados e, portanto, nós temos uma situação, aliás, o Sr. Ministro descreveu-nos isso, em que temos pessoas no mesmo posto com menos antiguidade que ganham mais do que aqueles que já lá estavam. E, portanto, isto cria uma situação que, obviamente, não pode deixar de causar um enorme descontentamento para com as pessoas que são abrangidas. Agora, o que acontece é que, obviamente, não foram os elementos da GNR e da PSP os responsáveis por esta situação que foi criada. Ou seja, aqueles que foram promovidos de acordo com um sistema remuneratório que foi aprovado pelo Governo da altura, que foi promulgado, que entrou em vigor, não é? E, portanto, não se pode dizer que tenham sido promoções ou aumentos que tenham sido ilegais porque correspondiam a um diploma legal que estava em vigor, e quem tem razões para se queixar da não aplicação da lei foram aqueles que não foram reposicionados como deveriam ter sido em função das promoções dos outros, não é? E, portanto, obviamente que têm toda a razão do mundo aqueles que não foram reposicionados e que viram outros profissionais passar à sua frente, ficando eles, obviamente, prejudicados. E, portanto, a situação que temos é esta. Eu agradeço os quadros que o Sr. Ministro nos deu aqui, que são muito elucidativos, acerca do número de elementos das forças de segurança que foram preteridos em termos relativos. Porque, de facto, eles não têm culpa de que não haja dinheiro e que o Governo tenha chegado à conclusão, depois da aprovação do sistema retributivo, que afinal não havia dinheiro. Ou seja, a responsabilidade será de quem publicou este diploma, será de quem tem governado o país, não é seguramente dos elementos das forças de segurança que legitimamente esperam que aquilo que foi aprovado em lei, que foi consagrado em lei, lhes seja aplicado. Bom, o problema agora é que a questão é que o problema existe. Bom, e este descontentamento interno também se manifesta. Nós temos aqui também notícias, estas recentes de 28 de agosto, do Diário Económico, diz que o PSP só abandona protestos com 17 milhões no orçamento, como é evidente, e, portanto, anuncia-se expressões de descontentamento diversas por parte dos profissionais de força de segurança, e temos uma notícia também de 28 de agosto, segundo a qual há um sindicato da polícia que foi para o tribunal e que pretende penhorar os blindados comprados para a Cimeira da NATO, os instrumentos da banda de música e até as viaturas ao serviço dos comandantes. E, portanto, é este o estado em que estamos, que é tudo menos saudável para as forças de segurança, e evidentemente que isto não pode deixar de se repercutir no dia-a-dia dos cidadãos, porque as forças de segurança não existem para si próprias, existem evidentemente para prestar um serviço de valor inestimável aos cidadãos, garantindo a sua tranquilidade e segurança. O problema agora é que a questão, Sr. Ministro, isto agora inteiramente consigo, a situação existe, um governo quando assume funções para o bem e para o mal. O Sr. Ministro pode queixar-se de uma pesada herança, mas é o herdeiro. E, portanto, tem que não pode podiar a herança. Que aliás obteve após uma dura pugna eleitoral. Bom, e, portanto, há que lidar com esta situação. E mais, vão ser incorporados novos elementos em outubro. E que regime se lhes vai aplicar? E esta é a primeira pergunta concreta. Vai-se-lhes aplicar o regime que entrou em vigor em 2010? Ou, porventura, vão ser admitidos
no final de 2011 com o sistema retributivo de 2009? Esta é uma questão muito concreta, Sr. Ministro, à qual é preciso dar uma resposta. E depois é preciso dar uma resposta às pessoas que foram preteridas. E, portanto, eu gostaria de saber, depois do Sr. Ministro já nos ter feito aqui todo o discurso da pesada herança, que tem fundamento, devo dizer-lhe, tem fundamento, há uma pesada herança. Agora, a questão é de saber como é que o Governo vai atuar nesta situação, tendo em conta as naturais razões de descontentamento de milhares de profissionais da PSP e da GNR que se sentem, evidentemente, preteridos e prejudicados com a não aplicação de um sistema retributivo que foi aprovado, quando foi aplicado a outros elementos das mesmas forças de segurança. E, portanto, gostaria de saber como é que o Sr. Ministro perspectiva o futuro em termos de como é que vai lidar com esta situação. Essa é que é a grande questão que valia a pena ser respondida nesta reunião. Muito obrigado.